Olá, visto que nós estamos estudando a Dei Verbum, faço uma pausa aqui metodológica para falar um pouco sobre aquilo que nós chamamos de revelações privadas ou particulares, ou seja, essas presuntas manifestações de Deus em Jesus de modo particular, de Maria, dos anjos, dos santos, a homens e mulheres ao longo da história da caminhada da igreja. E qual é o nexo dessas revelações particulares com a revelação pública em Jesus Cristo? Primeiro retomamos o número 4 do Dei Verbum, quando o documento diz assim, que a revelação pública ela se encerra em Jesus Cristo, ou seja, Deus fala de forma definitiva a história através do próprio Filho. Ele é a palavra feita carne. Então, tudo que Deus queria falar para nós em relação à nossa salvação, ele o fala de forma definitiva em Jesus. E Jesus se torna, então, o critério hermenêutico interpretativo de toda a história. A história que o precede, de modo particular o Antigo Testamento, mas tudo aquilo que o sucede, portanto também a nossa história, o nosso momento histórico vem interpretado a partir de Jesus Cristo. Essa revelação, que nós chamamos de pública, ela é obrigatória, ou seja, ela é objeto da fé da igreja. Muito bem, essas revelações particulares, elas não são parte da fé da igreja, elas são manifestações possíveis de Deus a algumas pessoas. Então, aqui é importante lembrar, Deus pode falar com as pessoas de modo particular? Claro que pode, faz parte da sua liberdade. Porém, se ele o faz na vida de uma pessoa, de um santo, uma santa, enfim, isso diz respeito àquela pessoa de modo particular, e caso tenha alguma dimensão social essa revelação, isso está sempre submetido à revelação pública, ou seja, o critério sempre é Jesus. Tudo aquilo que vem depois é lido a partir de Jesus. As revelações particulares não são vinculantes à fé. O que é vinculante é a revelação pública. Portanto, aquilo que Jesus teria dito, as promessas do Sagrado Coração de Jesus, não sei, as aparições de Maria em Lourdes ou em Fátima, elas não são obrigatórias. Elas recebem da igreja uma permissão, ou seja, os fiéis podem acreditar nessas revelações, nessas manifestações, porque elas não se colocam contra o conteúdo objetivo da revelação de Deus, repito, que foi concluída em Jesus Cristo. Karl Rahner faz uma distinção entre as revelações místicas e as revelações proféticas. As místicas são aquelas que a pessoa cujo conteúdo, na verdade, ele diz respeito à vida daquela pessoa. A profética é quando o conteúdo é aberto, ou seja, ele pode se tornar depois uma devoção. Repito, o caso do Sagrado Coração de Jesus, das sextas-feiras, enfim, há uma devoção, há um culto que depois foi aprovado pela igreja. Essa aprovação de culto não é a aprovação do conteúdo, dizendo assim, não, de fato Jesus falou isso, nós temos certeza. Não, a igreja nunca disse nem nunca dirá isso. A igreja diz, olha, isso aqui, essa devoção e essa revelação não se coloca contra a revelação pública, portanto, os fiéis católicos que assim o quiserem, podem viver essa devoção e podem acreditar nessa revelação. Então, repito, as revelações particulares são possíveis, elas são analisadas pela igreja ao longo da história a partir de alguns critérios, por exemplo, a psique do vidente, o conteúdo da doutrina não pode se colocar contra aquilo que é ensinado pela igreja. As revelações não podem criar instabilidade na comunidade eclesial. Enfim, tem alguns critérios que a igreja usa para dizer que aquela revelação não se coloca contra a revelação pública e, portanto, os fiéis têm direito, têm a possibilidade de acreditar. Mas também tem a possibilidade de não acreditar. Ninguém será herege por não acreditar que Maria apareceu em Fátima, por exemplo. Não. É uma possibilidade que nós temos. Porém, aquilo que é vinculativo, aquilo que é vinculante, é a revelação pública em Jesus Cristo.
Temos dois documentos, sugiro que vocês leiam, os dois estão disponibilizados já online. O primeiro é da Congregação para a Doutrina da Fé, que são normas para o discernimento das presuntas aparições e revelações, de 1978, da antiga Inquisição, hoje chamado Dicastério para a Doutrina da Fé. O outro documento mais recente é da Comissão de Doutrina da CNBB, portanto com uma linguagem mais atual, mais pedagógico, muito pedagógico o documento, escrito em 2009, chamado Aparições e Revelações Particulares. Também está disponível online. Sugiro que vocês possam ler para que nós possamos entender o lugar dessas manifestações dentro da vida da igreja. Recordo e repito, aquilo que é vinculante, obrigatório, é a revelação pública que se encerra, se conclui em Jesus Cristo. As outras manifestações são possibilidades que a igreja averigua e depois te dá ou não te dá a possibilidade, a permissão de um culto ou do desenvolvimento de uma devoção ao redor dessa aparição.